Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 19. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, diz Paulo, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, veja bem, depois de terdes vencido tudo, eu quero que você guarde no seu espírito que você entra numa batalha, mas a vitória já está garantida, desde que você se fortaleça em Deus e na força do seu poder, e que você tome posse da armadura do próprio Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. 16. Aleluia. Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Uau, nós precisamos orar pela nossa liderança, precisamos orar pelo nosso apóstolo, precisamos orar pela nossa bispa, precisamos orar pelos nossos bispos nacionais, precisamos orar por todo o nosso ministério e assim cobrindo todas as nossas famílias. Eu tenho certeza que essa palavra que vem de Deus já estará se manifestando no seu coração espiritual, porque você é terra fértil. Que os olhos do teu espírito sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus, e que esta palavra gere em você a confiança e a certeza, para que você permaneça firme e inabalável diante das investidas do inimigo do mundo, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Glórias a Deus. Bispo, muito obrigado, em nome de Jesus. Irmãos, pedras vivas, eleitos de Cristo, nação santa, aqueles que fazem parte do exército de Deus, cujo general, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, aquele que venceu a morte, o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nutre, é Ele quem sustenta, e é Ele quem alimenta a igreja, o seu corpo. Nós somos a noiva de Jesus, somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, e nós somos a sua extensão. Nós obedecemos a sua palavra. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele firma os passos do homem bom,
E o homem só pode exercer bondade mediante o Senhor Jesus Cristo. Na nossa carne não há bem algum, mas mesmo assim, o Cristo verdadeiro e poderoso se fez carne, desceu do seu trono de glória para dar a sua vida em favor da sua igreja. Não em favor de todo o mundo, mas em favor do seu povo. As nossas famílias são a base da nossa vida, da nossa existência, da nossa geração, de uma sociedade, de uma nação. Satanás, o inimigo, aquele que foi precipitado lá do seu local, aquele que acusava os filhos de Deus, ele foi lançado a esta terra e ele tem um plano contra as famílias. Eu dou glórias a Deus pela vida do nosso apóstolo, porque pela inspiração do Espírito Santo, ele tem revelado, sob a ótica da graça de Deus, o livro do Apocalipse, e ele tem dito que nós estamos vivendo os últimos dias. As pessoas pensam, quando leem o Apocalipse, que isto é algo daqui para o futuro. Nós já estamos vivendo o Apocalipse. Já estamos vivendo os últimos dias. Quando o Espírito Santo foi derramado, e Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele cita o profeta Joel, quando ele diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Logo, nós já estamos nos últimos dias. E o inimigo, quando ele foi precipitado nesta terra, e diz a palavra de Apocalipse que ele vem com grande fúria sobre os moradores da terra, ele chama dois aliados, duas bestas, uma que emerge da terra e outra que emerge do mar. A que emerge do mar é a figura do anticristo, e a que emerge da terra figura o falso profeta. Então nós vemos Satanás arregimentando os poderes políticos, culturais, sociais, militar e econômico, o anticristo, o sistema. E também vemos ele através do sistema do falso profeta, da falsa religião, do falso ensinamento, que é a evidência de que a vinda de Cristo está próxima, é o crescimento da heresia, do falso ensinamento. Então, quando você vê todos aí falando, sabe, de certos movimentos de ativismo feminista, de que Deus ama a pessoa do jeito que ela é, então Deus se confundiu, porque a pessoa nasceu com a mentalidade de uma mulher, mas num corpo de homem, e vice-versa. Isso tudo são ataques desse sistema aí fora do mundo. E a igreja tem um papel que é resistir firme na fé a esse sistema. Por isso é que Paulo disse que nós, resistindo firme na fé, nós prevaleceríamos e permaneceríamos inabaláveis. Porque o Senhor nos deu uma armadura. Essa estratégia do inimigo se intensifica. Isso começou lá no Jardim do Éden. O primeiro ataque de Satanás foi contra a família. Então, a família ultimamente vem sofrendo sucessivas investidas do inimigo. São dardos inflamados. Estão tentando mudar a verdade de Deus em mentira. Inclusive, há uma teologia inclusiva.
aonde Deus aceita e convive com o pecador do jeito que ele é. E nós sabemos que não é a verdade de Deus. A verdade de Deus não é desta forma, não se procede desta maneira. À medida em que a família se desfaz, amado, o mesmo acontece com um povo, com uma nação. Quando o inimigo enfraquece uma família, sabotando os seus fundamentos, certamente ele vai estabelecer o caos e a desordem na sociedade. Por quê? Porque a família é a base da sociedade. Então, amados, crianças que serão futuros líderes, aqueles que vão contribuir para a ordem e progresso do nosso povo, mas não somente do Brasil, mas de todo o mundo, são criados e são nutridos, são amadurecidos dentro da família. O propósito do inimigo não se resume somente à sua família, mas todas as famílias dessa terra. Então ele vai querer a todo custo que nossos filhos passem por experiências negativas que podem vir a prejudicá-los quando eles estabelecerem a sua própria família, desencadeando desse modo um ciclo destrutivo e de disfunção na ordem que Deus estabeleceu para uma família saudável. Então, amados, precisamos retornar aos planos e aos propósitos de Deus para a família. É por isso que a igreja tem que pregar a palavra. A igreja tem que permanecer firme e inabalável. A igreja e este ministério, nosso apóstolo já tem declarado, nós não abrimos mão da verdade de Deus para a família cristã. O nosso ministério está perfeitamente alinhavado com a estrutura que o Senhor estabeleceu desde Adão e Eva. Então, a bênção de Deus na nossa vida precisa ser estendida nesse Brasil aí fora, amado. Quando alinhamos o nosso coração, a nossa mente, o seu propósito, sob o seu reino, ao seu governo, ao seu plano, nós experimentamos da vida abundante que Cristo prometeu à igreja. O livro do Apocalipse, ele é um livro que não é de julgamento para o povo de Deus, mas para exortação, para consolo e edificação. O julgamento é para o mundo lá fora. Nós estamos em uma batalha espiritual. Estamos em uma batalha espiritual por nossas famílias. Chegou a hora do basta. Nós fomos convocados por Deus a estar firmes nesta batalha. E Deus nos dotou de um arsenal espiritual onde podemos prevalecer contra o inimigo, pois quem peleja por nós é o Senhor Deus dos exércitos. Neemias capítulo 4, versículo 13, você vai ver aí na sua apostila, amado. Chegou a hora de lutar pela sua família, pelo bem maior que Deus te deu, que Deus te concedeu. É tempo de lutar pela sua família. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e com as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. A palavra profética para você é: não temas o que o mundo tem declarado aí fora como realidade. Esta não é a sua realidade. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai. Deus está dizendo: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Ou seja, peleje, batalhe diligentemente pela tua família.
Mas não tema, porque o grande e o temível Deus é por você. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles. Meu amado, diz a palavra de Deus, que o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus profetas. E Deus está preparando uma manifestação sobrenatural do seu poder através da igreja nas famílias cristãs. Porque Deus já frustrou os desígnios do inimigo contra você e contra a sua família. Contra a sua casa não vale encantamento, porque a bênção de Deus, o favor do Senhor está na sua família. Glórias a Deus. Você quer louvar a Deus? Só lembrando os irmãos que se você ouvir um barulho de uma revoada, é porque os anjos de Deus estão aqui junto com você, se regozijando em ouvir os decretos de Deus. E daqui a pouco, esses anjos valorosos de poder vão começar a ministrar a nosso favor. Então a primeira palavra de Deus para você é: não faça acordos com o mundo, não sejas complacentes com os ataques à família, defenda a sua família. Romanos capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este século, em outras versões com este mundo, do original grego aion, ou seja, geração perversa, geração má, geração do joio. Não se conforme a este exemplo. O mundo não é referência de família para você. A sua referência, o seu referencial de família está dentro da igreja, através do evangelho eterno da graça de Deus. Não esteja com o seu coração dividido. Mateus 4, versículo 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O mundo tem uma glória, o mundo tem um fascínio, o mundo tem uma forma de nos seduzir. Então, versículo 9, ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Versículo 10, aí Jesus, que estava sendo tentado pelo inimigo, quando o diabo entrou na declaração de fé dos judeus, que é o Shema, que é: ouve, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Então, quando entrou na parte do coração, dos pensamentos, das emoções, da sua forma de culto, Jesus falou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não tenha o seu coração dividido. Apega-te, firma-te na verdade de Deus, no evangelho, meu amado. Versículo 11: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e os serviram. Quando você nega o mundo, quando você não se divide, os espíritos ministradores passam a ministrar a teu favor, porque você está em linha com os oráculos do Eterno. Logo eles vão trabalhar por você. Seja qual for a situação, Deus peleja por você. Seja qual for o limite em que você está na sua vida, Deus pelejará por você. Seja qual for a causa impossível, para o nosso Deus não há impossíveis para todas as suas promessas. Nós precisamos estar juntos, amado. A igreja, e isso não é só aqui no Brasil, é de um modo geral, está acontecendo muitos espaços.
As pessoas preferem prestar o seu culto a Deus através da internet, através da televisão. Só que esses facilitadores são para aqueles que estão distantes de um altar onde se prega a verdade da graça de Deus. E, obviamente, quando por motivo de força maior não podemos estar aqui. E Deus conhece cada coração e mente. Precisamos estar juntos. É na hora da angústia, da dificuldade, da dor, é quando você sofre ataques, nós precisamos estar juntos. A família precisa estar unida, inclusive a família da fé, um cobrindo o outro. Diz lá em Neemias capítulo 4, versículo 18, os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Amados, uma família alinhada à perfeita vontade de Deus, que sabe o seu papel, o marido sabe qual é a sua função, a sua liderança, a esposa que é sábia, que mantém o seu lar edificado na estrutura da Bíblia, os seus filhos que são herança, cada um conhecendo o seu papel, um tocando a trombeta e o outro edificando. Disse eu aos nobres, aos magistrados e o resto do povo: grande e extensa é a obra. Meu amado, a obra de evangelização é grande e é extensa. Por isso a igreja precisa não somente pregar o evangelho, mas também como generosos, como doadores, manter esta obra a pleno vapor. Nós não podemos parar. E ele diz: nós estamos no muro, muito separados uns dos outros. Precisamos tapar as brechas. Já outros são reparadores de brechas. Já não estão mais ocupando brechas, mas estão reparando as brechas. Então Neemias diz: no lugar em que ouvides o som da trombeta, e a trombeta está tocando, meu amado, para ali acorrei a ter conosco. A trombeta está tocando e o Senhor está conclamando o seu exército para a peleja. E ele diz: o nosso Deus pelejará por nós. Deus peleja por você. A trombeta está tocando. O apóstolo, desde o início de julho, está tocando a trombeta. Basta! E o Senhor está dizendo: basta! Basta ao mundo! Basta os ataques à família. Nós ficamos com a verdade do evangelho. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, disse Paulo aos Romanos. Somos membros de um só corpo. 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Todos nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. E aqui eu não estou me referindo só aos bispos, aos pastores, estou me referindo a você, ovelha de Jesus. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos estar juntos. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários. Não julgue ninguém, seja pela sua formação cultural ou acadêmica, não importa. Não importa a sua profissão. Deus não olha a aparência e os títulos, Deus vê o coração. E esses que o homem olha e fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esses são os mais necessários. Ninguém menospreze a tua família. A sua família é a melhor família do mundo.
Nada de ficar dizendo, nossa, eu queria tanto ter uma família que nem aquele irmão ali, olha só que coisa linda. Você sabe lá dentro o que é que se passa naquele coração. Lute pela sua família. Faça da sua família a melhor família da terra. Por isso é que o nosso apóstolo tem dito, a igreja começa no lar. E ele diz no versículo 23, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. 24, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Eu quero te dizer, amado, que espírito faccioso de divisão na igreja ou na família não pode haver, não pode existir. Nós precisamos estar unidos, sem divisão. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado. Tenha cuidado com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, porque se você tem cuidado com a tua família, quando você vem para a igreja, você vai ter o mesmo cuidado com o seu irmão. E ele diz, em favor uns dos outros, seja sempre favorável ao seu próximo. Deus é a teu favor, amado. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Você está vendo o espírito que Deus quer para as famílias? Porque se esse espírito circuncidar as famílias, as igrejas também terão a mesma atitude. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 28. Quanto mais, 28, Joás. Oh glória, aleluia, Deus seja louvado. Eu vou ler aqui. Glórias a Deus. Ah, perdão, eu não botei ali. Perdão, Joás, agora eu aloprei. 1 Coríntios 12. Deixa eu ler aqui. Aleluia. Vamos lá. A uns estabeleceu Deus na igreja. Olha como é que Deus ele lida de forma organizada. Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Cada um tem a sua função. Se Deus estabeleceu ordem na igreja, o seu funcionamento, a sua disponibilidade orgânica, Deus não teria feito o mesmo com a família? Claro que fez. Nosso Deus, ele é um Deus de organização. Lute corretamente, fortaleça-se em Deus. Efésios 6, 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus. Oh glórias, Deus seja louvado. Eu vou entrar lá, Efésios 6, 10 e 11. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, veja, a nossa forma de renovarmos as nossas forças é em Cristo. Não é nos livros de autoajuda, não é em filosofia vã e inútil, mas é no Senhor. Revestimos de toda a armadura de Deus, essa panóplia, para poderes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. E agora eu vou te dizer qual é o teu pior inimigo. E você precisa confrontar esse pior inimigo. Gálatas capítulo 5,
versículo 16. Glórias a Deus. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Volta a Joás, está muito rápido. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe uma luta na sua carne, na sua velha natureza. Presta atenção ao que o Espírito de Deus está testificando neste exato momento. Não deixe o inimigo te distrair, porque essa é uma das partes mais importantes da mensagem. O teu pior inimigo não é o diabo, o teu pior inimigo é o teu velho homem. Tem muita gente que não gosta de ouvir isso, prefere se apegar aos brados, às guerras, sai demônio, sai capeta, do que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Preferem culpar ao diabo, do que reconhecerem que estão agindo de forma errada, estão criando hábitos errados, e isto vai se refletir no seu caráter. Não precisa ir muito longe não, vai lá nas cartas do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 3 de Laodiceia. Tu és pobre, tu és cego, estás nu. Por quê? Porque Laodiceia era uma igreja que não dependia do próprio Cristo, mas se vangloriava do seu poder cultural, das suas riquezas que ela tinha naquele determinado momento, naquela determinada época. Amados, não se baseie na sua estrutura de vida. Tenha por firme fundamento o Cristo ressuscitado. Carne e espírito são opostos. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. 20, Joás. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí Paulo diz a diferença. O fruto do Espírito. Olha o que está dentro de você. Não é somente os dons do Espírito, mas é o fruto do Espírito, é o próprio Espírito gerando em você esses novos valores: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E esse aqui nós vamos bater nessa tecla: domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, digam amém. Já crucificaram a carne com as suas paixões, as suas concupiscências. O seu velho homem tem que morrer dia após dia. E aqui eu quero falar um pouquinho de hábito, meu amado. Hábito e caráter. É pela repetição de atos que se formam os hábitos. Quem você é hoje é o resultado das decisões que você tomou ontem. Existem os bons hábitos e os maus hábitos. E eu não vou ficar aqui citando individualmente o que é pernicioso ou não. O próprio Espírito Santo de Deus já me disse que vai trazer à luz do seu entendimento aquilo que você ainda não sabe a seu respeito. Seu caráter
é resultado direto de hábitos que você adquiriu ao longo da sua vida. Suas decisões, amados, têm o potencial de desenvolver hábitos. Você quer ver um exemplo? Provérbios 22, 24. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Por quê? Para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Você quer ver algo pernicioso? É quando um jovem, tranquilo, puro, vai para o quartel. Que é isso, bispo? Ali se ensina a disciplina, organização, é verdade. Só que, meu irmão, existe uma coisa na boca deles 24 horas que se chama palavrão. E aquele jovem, tranquilo, linguajar sadio, aprende aquilo ali. Sabe? Dia após dia. Ele vai ouvindo aquilo. Os filhos, quando vão para as escolas, vêm com um vocabulário novo, que não foi semeado, não foi ensinado, não foi visto dentro das casas, das famílias, mas eles aprendem lá fora. Precisamos estar atentos com tudo isso. Então, amados, eu pedi o bispo José Carlos para mim trazer aqui um pequeno vídeo sobre maus hábitos. Tá aí, Joás? Tá tranquilo aí? Espera aí, eu quero te dizer uma coisa. Existe uma coisa que eu só vou falar depois que vocês verem o vídeo, mas todos vão concordar comigo. A tecnologia, ela é muito boa, ela traz inovação, ela facilita a nossa vida, mas o problema é quando ela toma conta dos nossos hábitos. Solta aí, Joás, por favor, em nome de Jesus. It's time for a phone to save us from our phones. Tá ótimo, Joás. Você está vendo ali o que um celular hoje faz com uma pessoa? Tem gente que acorda, a primeira coisa, ao invés de dizer aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, vai no celular. Tua primeira palavra do dia tem que ser: obrigado, Deus, eu fui acordado pelas tuas misericórdias. Mas sabe por que isso acontece? É repetição. Repetição. Senta a família para almoçar. O que acontece? Esquecem até de dar graças a Deus. Senhor, obrigado pela refeição. Espera aí que eu estou respondendo um WhatsApp rapidinho. E Deus tem que mandar um WhatsApp para aquele irmão. Ore. Estude a palavra. Você está abrindo mão do... Gente, olha só. É inegável a utilidade do smartphone, mas ele não pode dominar você. Quantos acidentes de carro acontecem? Por quê? Eu vejo isso com a minha esposa. Às vezes tem uma tartaruga na frente, meu mano. E eu falo, e a minha esposa fala assim: tá no celular, quer apostar? Aí quando a gente passa, e o cara tá lá na esquerda. Direto. Não se deixe dominar por essas coisas. Pessoas se tornam escravos de vícios em razão de decisões recorrentes
Amado, nada acontece de uma hora para outra. Começou de algum lugar, em algum momento. Quando alguém foi viciado em alguma coisa, bebida, maconha, foi porque ela resolveu experimentar. Experimentar um cigarro, experimentar uma bebida. Ativou esse hábito, meu amado. Romanos 7,15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. 17, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Carne contra espírito. 18, Jorge, por favor. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Amados, não pague para ver. Tem gente que gosta de andar no limite com o pecado. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Depois, se você continuar a ler, Paulo vai falar, desventurado o homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? E ele declara, mas graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus nos dá a vitória. Ou seja, para toda situação, para todo mau comportamento, para todo mau hábito, Deus tem uma saída. Deus tem uma estratégia, Deus tem uma luz. A palavra de Deus é a chave para saber lidar com os maus hábitos. Submeta à palavra os maus hábitos para se livrar deles. Por isso é que Jesus falou que o Pai é o agricultor, então ele vai limpando para que os galhos, os ramos produzam mais frutos. Deus está interessado no nosso crescimento, em que abandonemos as velhas práticas, os maus hábitos, más companhias, exemplos e palavras podem exercer uma péssima influência. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Digas-me com quem andas e eu te direi quem és. Você pode ter certeza, amado, se você sabe que alguém tem um péssimo testemunho, se tem uma pessoa que anda com aquela pessoa que tem uma péssima fama, que é um mau exemplo, ela também será nivelada no mesmo nível daquela pessoa. Os maus hábitos corrompem os bons hábitos. E aí, meu amado, eu quero te dizer uma coisa. Existem pessoas que precisam ser organizadas. Gostam de viver no limite. Provérbios 11, 29. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. Quem semeia vento, colhe. O que perturba a sua casa, herda o vento. Seja organizado. Lembra de Paulo? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, quando ele fala sobre o atleta. Anota aí na sua apostila, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, olha lá. Deus seja louvado. Versículo 33, perdão. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos para que sejam salvos. A liberdade cristã, ela te dá a oportunidade de que você dê testemunho de Cristo. Mas você não tem que ser cúmplice daquelas más obras.
do mau testemunho, você não pode abençoar. Paulo, quando ele diz lá no capítulo 9, no versículo 26, que ele esmurra o seu corpo para que ele não seja desqualificado, que ele não corre sem meta, ele vê lá, sabe, ele tem a visão do atleta. Os coríntios, eles participavam das Olimpíadas e também dos Jogos de Istmos, e eles treinavam 10 meses. Aquele atleta que não treinava durante 10 meses, ele era proibido de participar dos Jogos. Ele era desqualificado. Por quê? Tem que ter disciplina, tem que ser organizado. Você precisa ser organizado. E aqui, amados, eu quero trazer uma mensagem para os filhos, para aqueles que culpam os seus pais de tudo nessa terra. Ezequiel capítulo 18, versículo 1 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 2, que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotam. O povo de Israel, quando estava no cativeiro babilônico, eles surgiram com esse provérbio: nossos pais comem uvas verdes e nós é que ficamos com os dentes embotados. Você já comeu jamelão? O dentinho fica com aquele gel maravilhoso, roxinho. Troca a uva verde pelo jamelão. Os judeus estavam dizendo o seguinte: nós estamos aqui nesse cativeiro por culpa dos nossos pais. E aí, o Senhor sabe de tudo, versículo 19. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. E aí, amados, versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. Os pregadores da lei pegam isso daí para dizer que você perde a salvação, não é? Tirar um versículo fora do contexto é muito fácil, muito simples. Só que não é isso que Deus está querendo dizer. Deus está querendo dizer o seguinte: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Quem foi que te disse que você tem que vir para a igreja ficar quebrando maldição? Isso aí, amado, é comércio que fazem de vocês. De vocês não, porque aqui a gente não faz isso, mas dos de lá de fora. Toda maldição em Cristo é quebrada. E Deus já no antigo pacto já dizia, não existe isso. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre eles. Ou seja, pare de ficar culpando outras pessoas, o seu pai ou a sua mãe, porque você é assim, porque você vai ser sempre assim, você vai morrer assim. O comportamento, o costume que os seus pais, quando estavam, sabe, na perversidade do mundo ou dos gentios, que nem Paulo diz aos Efésios, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E há pessoas, há filhos que dizem assim: eu sou desta forma porque meu pai era assim, ele me tratou dessa forma. Amados, pode parando com isso. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer isso para a sua família. Deus não quer que você fique se vitimizando, colocando a culpa nos outros por causa dos teus erros. A responsabilidade é pessoal. Deus trata comigo individualmente. Ele não coloca eu e a minha esposa e fica dizendo, olha isso, olha... Não. Ele trata individualmente de cada um. Salvação não é coletiva, o apóstolo já falou, ela é individual. Deus vai tratar com você individualmente. Pare de ficar carregando a culpa no passado, de um passado que já não existe mais. Deixe o passado para trás. Cristo te dá uma nova oportunidade. Agora, a fonte, estamos encaminhando para os 20 minutos finais da mensagem. A fonte de todo mau hábito, sabe o que é que se chama?
Egoísmo. Anota aí na sua apostila, 2 de Timóteo 3, 1 e 2. Paulo diz no versículo 1 que os últimos dias haveriam tempos difíceis de suportar. A primeira qualidade negativa que Paulo cita chama-se egoísmo. O segundo é a avareza. Amados, cuidado com o egoísmo. Ele é a fonte dos maus hábitos. O egoísmo satisfaz a carne, porém faz mal ao teu próximo, faz mal à tua esposa, faz mal aos teus filhos e vai acabar fazendo mal a você mesmo. Por exemplo, há pessoas que gostam de dar o troco. Elas se sentem bem em dar o troco. Sabe? São discípulos de Lameque. Você sabe quem é Lameque? Provérbio de Lameque. Mulheres, senta aí. O primeiro polígamo. Olha, matei um jovem porque ele pisou no meu pé. E o outro porque me olhou atravessado. Não pisa no meu calo, meu irmão. Eu falo em línguas, eu tenho visão, eu profetizo, mas se tu pisar no meu calo, Deus vai te falar umas verdades. Tem gente que gosta de dar o troco. Egoísmo faz bem para a carne, faz mal para o próximo. Existem pessoas que gostam de comer exageradamente. Começam a ficar ansiosos. Preciso comer alguma coisa. Sabe, quando eu fico nervoso, me dá vontade de comer. E aí come, sabe, vai no McDonald's, aproveita aquelas promoções de segunda, terça, quarta, que o sanduíche sai a R$8. Meu Deus, eu preciso tratar dessa minha ansiedade. Eu quero comer. Chega no McDonald's, qual é o de hoje? Ah, é o Big Mac. Solta uns 5 Big Mac aí. Ainda traz aquela batata que vem com aquele queijo lá, ao 4 queijo, aquela batata canoa lá e um refrigerante desse tamanho. Tem pessoas que comem exageradamente. É um péssimo hábito. Agora, mais sério, existem algumas pessoas, aqui nós não temos isso. Estou falando lá fora. Por que as pessoas lá fora gostam de sexo fora do casamento? Porque faz bem para elas, mas não faz bem para o seu cônjuge. Egoísmo. Egoísmo. Tem gente que está dentro da igreja e está brincando com Deus. Está no caminho errado. Está fazendo coisa errada, um dia está com uma varoa, outro dia está com outra, depois no outro dia já está com outra, e você chega junto, irmão, como é que está a irmã Laurinda? Não, essa não é a Laurinda, essa é a Isaura. Ué, irmão, espera aí, andando em novidade de vida. Tem gente brincando, Salomão, né, bispo ali? Tem gente brincando com Deus, amado. As pessoas pegam a graça de Deus e falam assim: estou salvo, estou tranquilão, estou numa boa, a carne para nada aproveita, Deus sabe que nela não há bem algum, então começa a andar, sabe, no arame. Já viu o circo, o malabarista? Para variar, ainda anda com aquele bambu gigante para ter equilíbrio. Amado, não faz isso. Você que nos assiste pela internet, Deus está falando com você, irmão. Tiago capítulo 4, Tiago fala sobre egoísmo. Tem irmãos que não têm a oração respondida. Por que será, bispo Jonas? Não consigo entender. Bispo, eu venho segunda-feira, eu venho quarta,
Eu venho terça no Bispo Daniel, 10 horas da manhã. Eu venho sábado no evangelismo, juventude, domingo de manhã, domingo da noite. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão nos prazeres que militam na vossa carne? 3. Perdão, Jorge, volta. 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, o egoísmo, ele quer tudo para ele. Não importa qual é a vontade de Deus para a vida dele. O que importa é a vontade dele. Isso se chama egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, depois eu, sempre eu. Então, amados, como combater esses maus hábitos? Deus te dá recursos. Ele te dá armas espirituais. Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo e permaneceres inabaláveis. Ou seja, Deus te deu a própria armadura dele. Não é a sua armadura, é a armadura de Deus. Romanos 13,12 diz assim: vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ou seja, há uma arma que é a arma da luz. Versículo 13, Joás: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícies, nem dissoluções, não em contendas, nem em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Você viu porque o seu pior inimigo é você mesmo, é a sua velha natureza? Se revestir de Cristo, da sua armadura, é você negar a si mesmo. Lá fora, no Oriente Médio, muitos morrem por causa do seu testemunho de Cristo. Aqui nós ainda não chegamos a esse ponto. Mas quando você tem que abrir mão de alguma coisa em favor do seu próximo e você diz não, você não está negando a si mesmo. Você está sendo egoísta. E quando eu nego, submeto o velho homem à palavra, eu me revisto de Cristo. Eu tiro aquela roupagem velha e me revisto das roupagens novas que Cristo me concede. Então, amados, em primeiro lugar, existe o cinturão da verdade, do grego zoma. Isso é para quê, amado? O primeiro basta é no controle, no descontrole emocional. Não se torne vulnerável. Versículo 14 de Efésios 6. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, esse cinturão da verdade, o soldado romano ele usava para prender a sua roupagem, para que ele tivesse movimentação. Do original grego, essa palavra zoma é você fazer parte da verdade, é você ser envolto nela. Quando você faz parte da verdade, que é a palavra, quando você se protege com a palavra, a mentira do inimigo não tem vez contra a sua vida. Provérbios capítulo 25, versículo 28, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Precisamos ter disciplina, domínio próprio. E como é que eu consigo isso? Através da palavra de Deus. É a palavra quem trata dos velhos hábitos, dos maus hábitos. É a palavra quem corrige. Você também precisa dar um basta nas acusações. Por isso que Deus te revestiu da couraça da justiça. Família não pode viver em divisão. Sem ofensas, amado.
sem acusações, sem trazer para o presente aquilo que já morreu lá no passado. Basta. A couraça da justiça, ela era para proteger os órgãos vitais, coração, abdômen, tórax, pulmão. Você é protegido tanto à frente como às suas costas. E Deus te deu algo de tremendo, Ele imputou na sua vida a justiça dEle. Romanos 8,33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu amado, se Deus não permite nenhuma acusação contra os seus eleitos, como é que a gente vai ficar refrescando os pecados das pessoas? E dentro de casa isso é muito mais doloroso. Deus não está interessado nisso. Revista-se da couraça da justiça, mas a justiça que é procedente da fé em Cristo. Da fé em Cristo. Meu amado, dê um basta nas ofensas, calce as sandálias do evangelho da paz. Os soldados romanos, eles usavam umas sandálias que eram dotadas de tachinha no solo, e elas vinham com caneleira, ou seja, eles não se desviavam do objetivo deles, eles tinham estabilidade. E somente o evangelho pode trazer essa paz, essa tranquilidade, para que você e toda a sua família ande no caminho que Deus predestinou para você. O caminho da vitória, o caminho da paz, o caminho do sucesso, o caminho do amor. Tudo isso vem através da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Então, amados, quando você está revestido da armadura, quando você está com as sandálias do evangelho, você tem estabilidade. Você não se distrai com um eventual escorregão. Você segue firme. Deus quer que você não se distraia e não saia da sua fileira de combate. Agora, Deus te deu algo maravilhoso, para que você dê um basta na mentira, que se chama escudo da fé. Ou seja, Deus quer que nós vivamos em união. O escudo da fé não é só para rechaçar a mentira, da doença, da miséria, não. Mas o escudo da fé, ele era para manter os soldados perfilados de forma unida. Ele tinha cerca de 1,20 m, 1,35 m, e ele tinha uma largura de 40 centímetros. E quando eles perfilavam, eles pegavam aquele escudo e eles ficavam assim. Era uma formação dos legionários romanos. Vinha o irmão atrás, vinha outro soldado atrás com o mesmo escudo e botava em cima. O outro que estava do lado, colocava do lado, e eles se fechavam como se fosse um casco de tartaruga. Joás, solta aí aquele vídeo, é só para você ter uma noção de como é que era esse escudo. Isso, bota lá desde o início, irmão, bota desde o início. Isso. Não, volta lá, Joás, bota no início, Isso, volta o cursor, isso. Isso. Olha lá. Show. Isso daqui é o escudo da fé. União. Você cobre a minha retaguarda, eu cubro a sua. Sem descobrir a retaguarda um do outro. Proteja a sua família. Proteja o seu irmão.
Salmo 120, versículos de 1 a 4. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Versículo 3. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Agora você vai entender o que são os dardos inflamados. Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Os dardos inflamados do maligno também são as línguas mentirosas, que fazem fofoca, que levantam falso testemunho. Deus abomina tudo isso. Salmo 133, versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como olha o escudo da fé, o que produz. Olha a união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, revestidos de Cristo. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde há unidade, a bênção de Deus se manifestando. Onde há unidade, a bênção de Deus agindo e operando. Então, amados, dê um basta na dúvida. Use o capacete da salvação. Proteja a sua mente. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação. Salmo 1, versículo 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Lembra dos maus hábitos? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você é seletivo, organizado, quando você sabe escolher as suas companhias da forma correta, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. As raízes da árvore, quando estão junto à corrente de águas, elas começam a dar frutos. Onde estão as tuas raízes? Está próximo das águas? Estão em Cristo? Estão na palavra? Ou estão numa outra pessoa, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido? Se você está enraizado na palavra, tudo o que você empreender, você será bem sucedido. Chega de dúvidas. E agora, meu amado, dê um basta na derrota. Ataque e defenda-se com a palavra. Versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você não vai andar perdido em trevas, no escuro, tateando cegamente, porque a palavra de Deus vai te orientar. E o caminho de Deus, já dizia Davi, ele é perfeito, amado. Chega de procrastinação, seja disciplinado na sua vida de oração. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Todo tempo, amado, é todo tempo. Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Versículo 4. Ele por algum tempo não o quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não tema Deus, nem respeito a homem algum. Versículo 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Versículo 7. Não fará Deus justiça
aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los, em toda oração e súplica. Você está desistindo muito fácil, irmão. Persevere na oração. O bispo Sérgio falou aqui na quarta-feira: sede paciente na tribulação. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Você pode crer nisso? Versículo 8: digo-vos depressa, lhes fará justiça. Agora o principal: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé nessa terra? Amado, Deus hoje quer ver a tua fé, como no início desta reunião, sendo verbalizada. Deus quer ver a tua oração. Deus quer ver a tua fé, meu amado. Chegou a hora de darmos um basta. E para terminar, quando nós damos ouvidos à palavra profética, Deus deu uma voz profética para este ministério, que é o nosso apóstolo. Quando nós damos crédito a esta voz profética, Deus produz, vem, se manifesta de forma sobrenatural. Lucas 7,11. Em dia subsequente, Bispa Cristiane, já pode subir. Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Hoje nós temos muitas viúvas aqui, que perderam os seus filhos para o vício da droga, que perderam os seus filhos para o homossexualismo, que perderam os seus filhos para a rebeldia, que perderam os seus filhos de não estarem mais aqui na casa do Pai, mas estão provando as coisas do mundo. O seu único filho. E grande multidão da cidade ia com ela. Aqui nós temos uma grande multidão, não somente física, mas há miríades celestiais aqui. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Mulher, pai, mãe, você que se sente órfão, desamparada, viúva, o Senhor está dizendo para você: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. A voz profética se manifesta agora na tua casa, na tua família, e aquilo que você havia perdido está sendo restituído agora, neste exato momento na tua vida. Versículo 15: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Amado, esta manhã é uma manhã de restituição. Deus vai restituir os teus sonhos. Deus vai restituir a tua família. Aquele marido que estava morto, Jesus haverá de te restituir, amado. Você não será mais órfão, não será mais viúva. Versículo 17. Aleluia. Perdão. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amados, esta manhã é uma manhã de visitação sobrenatural. Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar a tua família, Deus vai te restituir aquilo que estava morto, aquilo que se havia perdido. Se você entrou aqui com depressão, o Senhor te restitui o ânimo. Ele te restitui a alegria da salvação. Se você entrou aqui angustiado, abatido, Deus te levanta nesta hora. Há uma grande multidão.
hostes de anjos incontáveis aqui começando a trabalhar a teu favor. Chegou a hora da fé, meu amado. Vamos ficar de pé, porque está na hora de colocarmos a nossa fé em ação. Bispa Cristiane, vamos tocar a trombeta, porque há anjos neste lugar, amado. Está na hora de tocarmos a nossa trombeta. Está na hora da restituição. É uma visitação sobrenatural do Espírito de Deus nesta manhã. Deus já revelou a anjos com trombetas douradas aqui, prontos para serem tocadas a teu favor. Há espíritos ministradores aqui que vão ministrar a teu favor, amado. Grande profeta se levantou entre nós. Nós somos um ministério profético, meu amado. Então se prepare agora, porque as águas espirituais serão agitadas. Os anjos começarão agora a agir e operar em teu favor. Amém, Senhor. A tua palavra diz em Efésios 6: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Senhor, recebemos esta palavra, Senhor. Recebemos a tua armadura. Sim, Senhor, a tua armadura que nos faz vencer de todo o mal, Senhor. Vestimos agora o cinto da verdade. Oramos pelas nossas famílias e declaramos, colocamos o cinto da verdade, estabelecendo como fundamento da nossa vida, das pessoas que amamos, do nosso lar. Guarda-nos, ó Deus, de todo engano, que a tua verdade prevaleça nas nossas famílias e em tudo que fizermos. Nos recusamos a permitir que as mentiras do diabo minem a obra que tu fizestes em nós. Declaramos basta de mentiras, basta de hipocrisia, basta da falta de integridade em nome de Jesus. Nos vestimos da couraça da justiça. Que o nosso lar, Senhor, seja justo. Que a couraça da justiça impeça qualquer ataque contra a nossa casa e membros das nossas famílias. Rejeitamos toda a injustiça, Senhor, e aceitamos o teu perdão, Senhor, em nossas vidas. Negamos ao inimigo acesso ao nosso lar. Em nome de Jesus, o diabo não tem poder de entrada enquanto estivermos usando a couraça da justiça. Senhor, sabemos que não somos perfeitos, mas nos tornamos cada vez mais como tu, Senhor. Concede-nos a graça, Senhor, que precisamos para perdoar uns aos outros de coração. Derrama, Senhor, a tua bondade em nosso coração para que possamos nos encorajar mutuamente, Senhor, e viver em justiça, em esperança, em paz. Dizemos basta a injustiça, basta a corrupção, basta a iniquidade. Vestimos, Senhor, as sandálias da paz. Senhor, declaramos hoje que estamos calçando a paz em nós e no nosso lar. Oramos para que a paz sobrenatural de Deus habite em nossas casas, trazendo tranquilidade. Quando houver contenda, Senhor, repreendemos qualquer ação da nossa carne, Senhor, qualquer tentativa de trazer confusão para a nossa família. Te pedimos, Senhor, que intervenhas com o espírito de paz em todos os conflitos e machucados que estiverem em nossa família, Senhor. Recuperação de fraturas. Neste momento, Senhor, antes que as coisas venham a sair do controle na nossa casa, Senhor, cremos no teu poder e na tua provisão pacífica. Por isso dizemos basta as contendas, basta as brigas, basta as intrigas nos lares em nome de Jesus.
Nos apropriamos agora, Senhor, do escudo da fé. Pois sabemos, Senhor, que tem muitos dardos do inimigo lançam sobre as nossas famílias. Por isso nos apropriamos, Senhor, agora desse escudo da fé, o qual nós erguemos para desviar os ataques de Satanás contra nós. Em nome de Jesus Cristo, estamos confiantes de que os dardos inflamados do maligno são paralisados ao se depararem com o nosso escudo da fé. Deus, sabemos que Tu tens um propósito para a nossa família, por isso dizemos basta a descrença, basta os dardos do inimigo contra as nossas famílias, em nome de Jesus. Usamos o capacete da salvação, Senhor. Hoje nos colocamos o capacete da salvação para proteger nossa família contra os ataques do inimigo. Nós nos recusamos a ouvir falsas acusações e críticas, atitudes que trazem divisão ao nosso lar. Senhor, eu te peço que a Tua bênção especial para cada membro individual da nossa família, bem como toda a nossa família. Estamos comprometidos a Ti, Senhor, confiamos em Ti para a segurança que nos dás. Senhor, sabemos que vivemos em uma cultura em qual a unidade familiar não é mais valorizada, algo que torna os membros da família inseguros, Senhor. Por isso declaramos, confiamos em Ti, que Tu irás cobrir todo o nosso lar com a segurança deste capacete, o capacete da salvação, e dizemos basta insegurança, basta dúvida, em nome de Jesus na nossa família. E agora nos apropriamos com a espada do Espírito, Senhor, todo ataque contra a nossa família, Senhor, que tenta dividir, criando caos, Senhor, criando desejos enganosos, Senhor. Declaramos em nome de Jesus que teremos paz, usufruiremos da Tua bênção, Senhor. Nós tomamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, e declaramos firmemente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, carregamos a Tua palavra no nosso coração, pois sabemos que com ela temos o poder de dizer que a nossa casa Te pertence e nenhum mal virá à nossa vida e da nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus, sim, Senhor, continuamos aqui, Senhor, firme na Tua palavra, Senhor, e assim nós cremos, Pai, e assim nós tomamos posse, Senhor. Estamos aqui nesta manhã, neste dia que Tu separaste, estamos fortalecidos em Ti, Senhor, sobre as nossas famílias, a nossa família, que é uma família bendita do Senhor. Todos olharão e reconhecerão a nossa família como bendita do Senhor. Sim, Senhor, tomamos posse, Senhor, damos um basta, Senhor, a tudo, Senhor, que diz contrário à Tua palavra, Senhor, pois Tu mesmo já frustraste, Senhor, Tu já frustrou todos os desígnios do inimigo contra a nossa família. A nossa família tem paz no nosso lar, a nossa família é feliz, a nossa família é concordância entre os cônjuges, entre com os pais, com os filhos, em nome de Jesus. Pai, nós tomamos posse, Pai, porque Tu já venceste por nós, Tu já nos deste a Tua palavra que vive em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Tome posse, igreja, tome posse. Esta é a palavra profética vinda dos lábios do anjo da igreja. Este ano é o ano da nossa família feliz, família bendita do Senhor. Aleluia! Tome posse e receba para a tua família, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus eu recebo. Você recebe também? Então vamos glorificar a Deus. Aleluia.